Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção e que vai valer a pena você ficar até o final, porque através dessa mensagem Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, porque a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Então eu peço para você, não custa nada, se inscreve aí, nos ajuda no crescimento do canal para que nós venhamos alcançar mais pessoas. Vamos para a palavra, vamos para a mensagem. A mensagem é sobre o momento da vida de Davi, onde ele pecou com Betseba. Mas antes dele pecar, ele fez coisas que não convêm. E é isso que nós iremos falar. Porque antes da pessoa pecar, ela começa a fazer aquilo que não convém. Por exemplo, eu vou citar 3 coisas aqui antes de Davi cair no adultério. A primeira coisa, ele era para ir para a guerra e não foi. Mas por que ele não foi? Porque ele se acomodou. Por ele ser rei, por ele estar reinando, governando, ele achou que não precisaria ir à guerra. E a realidade é que a gente não pode parar de lutar. Porque quando a gente para de lutar, pode ter certeza, a gente vai experimentar perdas. Então, a gente nunca deve abaixar a guarda, espiritualmente falando, diante dos problemas, diante do inimigo. E foi isso que Davi fez. Ele não foi para a guerra, mandou os seus soldados ir e ficou no palácio. Então o que a gente já aprende? Que a gente tem que estar sempre guerreando, que a gente nunca pode parar. A segunda coisa foi, ele ficou passeando na varanda do palácio e vendo Betseba nua tomando banho. É pecado ficar passeando na varanda do palácio? Não, claro que não. Mas é uma coisa que não convém ele ficar na varanda do palácio vendo a mulher nua tomando banho. E a realidade é, trazendo para os dias de hoje, muita gente brinca com fogo. A pessoa já foi viciada em bebida e fica na porta do bar conversando com o conhecido. O que vai acontecer? Ela vai ficar tentada a beber e vai voltar a beber. Então, a gente tem que parar de fazer aquilo que não convém. Porque, infelizmente, a pessoa que cai no pecado, qual é o salário do pecado? É a morte, é a destruição. Então, a gente tem que se antecipar. Quer ver outra coisa? É proibido, é pecado ir para o baile? Não é pecado. Mas é uma coisa que não convém para o cristão, para o filho de Deus. Ir para certos ambientes. Porque esse ambiente de baile, de boate, de azaração, é um ambiente carnal. E vai acabar levando à tentação. Então, são certas coisas que a gente tem que evitar. Por exemplo, a pessoa que tem a tentação de brigar. E aí ela se depara com uma desavença de uma pessoa que ela teve desavença no passado. E aí ela fica ali com a pessoa. O que ela tem que fazer? Tem que sair de perto. Tem que evitar o confronto. Fugir da aparência do mal. Fugir do pecado. A única coisa que Deus manda a gente fugir é da tentação. Você vê, Davi venceu um leão, venceu o urso, mas perdeu para uma mulher, para a tentação. Então a tentação a gente não encara, a gente foge, a gente se afasta. E muitas das vezes a tentação vem com aquilo que não convém. E aí, repetindo, Davi era para ir para a guerra, não foi. Davi ficou andando na varanda do palácio e vendo a mulher nua. E a terceira coisa é a bebida.
Eu acredito, eu suponho que Davi, por ele ser rei, ele tinha acesso aos melhores vinhos. E aí a pessoa começa a beber. Aí tem alguns pastores, né, que falam que não tem problema tomar um vinhozinho, mas olha o que o vinhozinho leva. O vinho é escarnecedor. O vinho faz a pessoa se entregar à vontade da carne. Faz a pessoa se entregar aos maus pensamentos. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa acaba pecando. Então, eu acredito que Davi, se ele evitasse essas três coisas, ele não teria pecado. Se ele fosse para a guerra, ele não teria pecado. Se ele não ficasse na varanda, vendo a mulher nua, tomando banho, ele também não teria pecado. E se ele também não bebesse, porque a bebida nos leva a pecar. Por isso, eu sou contra. Eu não bebo e aconselho a ninguém a beber. Tem até líderes religiosos, pastores de grandes igrejas que tomam cerveja, mas isso é errado. Não caia nessa, porque vai levar ao pecado, vai levar à destruição, a pessoa vai sofrer perdas. Vai sofrer perdas. E o que aconteceu por causa do pecado de Davi? Por causa desse adultério, a espada não saiu de dentro da casa dele. Filho acabou matando o outro filho. O filho estrupou a filha. Por quê? Por causa do pecado, por causa da brecha que ele deu. Então, nós temos que vigiar para que a gente venha não fazer aquilo que não convém. Porque uma coisa eu te falo, Davi, nesse determinado momento, ele não soube lidar com a bênção. Ele sendo rei, ele tinha tudo em suas mãos. Ele era casado com várias mulheres e com várias concubinas. E eu acredito que as mulheres de Davi e as concubinas eram mulheres lindas. Mas você vê que o diabo levou ele a querer aquilo que não podia, aquilo que é proibido. E aí o que aconteceu? Veio uma destruição, um sofrimento muito grande na vida de Davi, porque Davi foi um sucesso na batalha, foi um guerreiro que venceu todas as batalhas, mas foi um fracasso dentro da sua casa, foi um fracasso como pai, foi um fracasso. Por quê? Porque pecou, porque fez coisas que não convém. Então, temos que vigiar para que a gente não venha fazer aquilo que não convém, porque se a gente fizer aquilo que não convém, a gente vai acabar caindo no pecado. E a outra coisa, a gente tem que saber lidar com a bênção. Davi era rei, ele estava abençoado, ele tinha tudo, mas ele não se contentou. Ele foi querer aquilo que era proibido. Foi querer uma mulher que não era dele. E isso trouxe consequências sérias. Ele perdeu o rumo da vida dele. Você vê que ele ainda tentou esconder, mas não conseguiu. E aí ele acabou, além dele ter cometido um adultério, ele mandou matar o marido dela. Por quê? Porque ele tentou esconder, chamou ele da guerra para que ele viesse se deitar com ela, mas ela não se deitou. Você vê que ele perdeu o controle, ele achou que estava tudo sob controle. A pessoa que peca, ela perde o controle da vida.
Ah, a pessoa peca e vai achar que está tudo bem. Aí vem uma doença e acaba com ela. A pessoa perde o controle, porque vem uma doença mortal e não tem como. E infelizmente, o adultério acaba atraindo o espírito da morte. Foi o que aconteceu. O adultério de Davi acabou fazendo com que o filho dele morresse. Os dois filhos dele morressem. Mas por quê? Porque foi dado uma legalidade espiritual através do pecado. Então, temos que entender que nós precisamos fugir do pecado. E entender que muitas das vezes a gente não tem que fazer aquilo que não convém. Por exemplo, é uma festa entre família, mas está todo mundo bebendo, está todo mundo na carne. Aquele ambiente não é para você. Você é de Deus. E se você começar a frequentar esses ambientes, você vai ficar carnal e vai se afastar da presença de Deus. Porque ninguém sai da presença de Deus da noite para o dia. É aos poucos, fazendo aquilo que não convém. Então a gente tem que vigiar para que a gente venha agradar a Deus e venha viver uma vida de santidade, para que a gente venha ser abençoado por Ele. E quando a gente receber a bênção, a gente saber lidar com a bênção, porque nós temos limites. E se a gente ultrapassar os limites, pode ter certeza, a maldição vai vir e a pessoa vai ser destruída. Vamos agora, vamos orar, vamos falar com Deus? E eu peço para você, com todo carinho, dá um pause na mensagem aí, dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar o pão, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está ouvindo a minha voz. Que o Senhor venha repreender agora todo espírito de enfermidade, que o Senhor venha repreender todo medo, tudo aquilo que não provém do Senhor, que venha ser arrancado agora, que toda maldição, que tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus, em nome de Jesus eu consagro esse pão que é levantado aos céus, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vem experimentar do teu poder, vem experimentar do milagre, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão e receba a força de Deus para vencer. Receba a luz divina. Receba ânimo e vai tomar posse da sua bênção no nome de Jesus. Determina aí a sua cura, a sua vitória. Determina aí que você já venceu no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e peço mais uma vez para você, ainda continue com a gente, que eu ainda vou colocar ainda algumas mensagens rápidas, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus. O segredo da felicidade está em amar a palavra de Deus. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós conseguimos desfrutar de uma vida feliz. Por isso, é muito importante. Eu aconselho a você, faz essa experiência. Você que nunca foi à igreja, nunca frequentou uma igreja, comece a ler a Bíblia e a obedecer a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai desfrutar dos melhores dias da tua vida. Então, obedeça a palavra de Deus que você vai viver uma vida feliz. Deus não age através do medo. Pode ter certeza, se você tem sentido medo, você precisa se voltar para a palavra de Deus. Tem muita gente que tem medo de morrer porque está passando por um problema de saúde.
É nessas horas que você tem que se firmar com a palavra, porque se você não se firmar na palavra de Deus, o mal vai prevalecer. Aquilo que você tem medo vai acontecer. Então, você precisa se apegar com Deus. Quando você estiver sentindo medo, é aí que você tem que aumentar a sua busca por Deus, para que você venha ser liberto desse medo. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhar com você um versículo, amém? A palavra de Deus. Está lá no Salmos 20, do versículo 7 até o 9. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos, amém? Em quem você tem colocado a sua confiança? O salmista ele nos ensina aqui, coloque a sua confiança em Deus. Não confie, tem gente que espera muito nas pessoas, espera muito no governo, espera na vida sentimental, espera às vezes no familiar, no patrão, mas em quem nós devemos confiar é no Senhor. Ele faz a comparação. Na guerra, muitos se fiavam nos carros, nos cavalos, porque era aquele exército que tinha essas coisas, era mais forte. Mas eles estavam dizendo ali, não, nós somos fortes porque nós confiamos em Deus. Nós não pomos a nossa confiança nas coisas, no dinheiro, nas coisas desse mundo. Deus nos dá a condição de ter tudo o que nós necessitamos, mas a nossa fé, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque quando não tiver ninguém para te ajudar, é só Ele mesmo. E até quando tem alguém para te ajudar, pode ter certeza, porque foi Deus que enviou. Porque todo bom, dom perfeito, toda boa dádiva vem direto de Deus, vem do Pai das luzes. Então, coloque a sua confiança no Senhor. Não desanime, não se desespere. Creia que Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.